Ok? Então, a gente vai estar interagindo, vai fazer algumas perguntas. Eu queria indicar a vocês que tenham papel e caneta à mão aí para responder algumas perguntas. Vocês também poderem fazer algumas anotações. Depois nós teremos esse material disponível também na internet. Mas é interessante agora você estar respondendo algumas questões que a gente vai propor para você durante o nosso bate-papo aqui, né? Sobre a tirania do urgente e esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, lembrando, se você quiser falar, você pode levantar a mão, você pode abrir o seu microfone também, ou você pode digitar no chat. A gente vai estar acompanhando por aqui, podemos interagir. Eu quero recomendar e pedir mesmo que você esteja interagindo para a gente estar sendo realmente uma conversa, um bate-papo sobre esse assunto que para nós, me parece tão importante hoje, tá colocando numa perspectiva, né, saudável, numa perspectiva bíblica, as nossas atividades, né, já que a gente teve tanta mudança. Então, eu quero convidar vocês para a gente iniciar esse bate-papo orando. A gente está pedindo a Deus que Ele esteja trabalhando no nosso coração, que seja um momento oportuno de a gente estar meditando e revendo os nossos conceitos, né, de urgência, de importância, e como que a gente pode aprender através do exemplo de Cristo e de outros personagens bíblicos, né, que nos ensinam tanto a respeito da vontade e do objetivo de Deus na nossa vida. Então, eu vou convidá-los todos a orarmos juntos para que o Senhor esteja falando ao nosso coração através desse tempo que nós vamos ter juntos aqui, ok? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a tua palavra, e te pedimos, ó Senhor Deus, que ela possa ser realmente como aquela lâmina de dois gumes que discerne, ó Senhor Deus, o nosso coração, e fala, Pai, de forma tão clara sobre a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós rogamos a tua ação sobre a nossa vida nesse momento, sobre cada um dos irmãos que está conectado nesta sala de conversa, Senhor, que seja um momento abençoado na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bom. Nós estamos vivendo um tempo bem diferente, não é? E o que vai ser a nossa conversa? É sobre como é que nós vamos vencer essa tirania do urgente nesse tempo de pandemia. Então, como é que nós conseguimos separar o que é urgente do que é importante dessa pandemia? Eu gosto quando a Mafalda coloca ali, né? Como sempre, o urgente não deixa tempo para o que é importante. Quando a gente deixa o urgente tomar o nosso tempo, aquilo que é importante vai sendo adiado, né, postergado, e vai acabar, em certo momento, se tornando urgente, porque aí nós somos obrigados, né, a cuidar daquilo que vai ficando para depois. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas ferramentas, uma forma da gente estar identificando, né, o que é urgente, o que é importante nessa pandemia, como é que a gente consegue identificar isso. E sempre que eu falo de tempo, eu gosto muito desse poema, né, que é um poema Conta e Tempo. Ele diz o seguinte: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar na minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Eu não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Esse soneto é atribuído ao Frei Antônio de Chagas, né? Você vai encontrar ele com outras pessoas também citando e fazendo a gente pensar sobre a urgência do tempo, né? Porque Efésios vai nos dizer lá, Paulo, na carta aos Efésios, né?
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo nos ensinando ali e nos recomendando a olhar para o nosso tempo como sábios e não como insensatos. Por quê? A questão do tempo, ela é muito crítica, porque o tempo é dado igualmente a todos e nós não temos como retroagir no tempo, né? O tempo vai passando e aquilo que ficou para trás, né? Às vezes era algo que era para ser importante e acaba se tornando urgente. Então, uma pergunta para você nesse momento é: o que mudou na sua vida com a pandemia em relação à questão do tempo? Você tem mais atividades do que consegue cumprir diariamente? Então, vamos lá. Se você puder falar ou escrever aí no chat, né? Como é que você está se sentindo hoje? Você está se sentindo com mais atividades do que você tem tempo para cumprir diariamente? Vamos Eu ver acho aí. bem difícil responder isso daí. Porque, no meu caso, é o meu modus operandi, mais ou menos, já sempre tem muita coisa para fazer, mas eu acho que a pandemia, ela desregulou muita coisa, em primeiro lugar, né? Que nem no meu caso, eu que estou dando aula online aqui, né, e tá bem mais desregulado tudo. E eu tenho tido realmente grande dificuldade para administrar. Tem dias que eu tenho tanta coisa para fazer que eu acabo paralisando e me tornando totalmente improdutiva. Sabe quando não vai? Então, Uhum, realmente, aí tudo acaba virando urgente, né? exatamente. Acho que é um desafio que muitas pessoas estão enfrentando hoje, né? É, exatamente. Olha, a Kátia compartilhou aí. Eu sinto com mais atividades, porque durante o dia, toda hora, a chefe chama para diversos assuntos. É um monitoramento 24 horas aí, né? Da chefe, pelo menos durante o período, né, de trabalho. Né? Essa, que eles chamam de microgerenciamento, né? Que é completo, é complexo, né? Porque uma coisa é alguém te dar uma tarefa para fazer, você executar e ela depois cobrar isso de você. E outra coisa é alguém o tempo todo cobrando, né, de você uma atividade. Isso realmente é complexo. É verdade. E toda a tecnologia também, eu acho que isso acaba estressando um pouco a gente, né? No sentido de que a gente precisa, de repente, dominar todas as tecnologias para conseguir dar conta da demanda. No meu caso, que eu estou falando de aulas online, que tem que ser com excelência, além né, a gente está dentro da nossa casa representando a nossa escola, né? Então, tem todo esse também essa questão aí do treinamento, cada hora é uma coisa nova, enfim. A gente vinha conversando sobre essa questão, tanto para nós, né, individualmente, como as empresas, aquilo que já vinha se prometendo, ou já vinha se prevendo, né, que essa transformação digital, ela iria atingir as empresas de uma forma mais ampla, e também a nós, usuários, né, a pandemia, ela acabou fazendo com que isso acontecesse mais rápido, né, acelerando esse processo. Nós somos obrigados a aprender novas ferramentas, aprender a lidar, né, com situações diferentes, a fazer reunião de família online, né? E tivemos que aprender isso rápido, porque era a única forma, a única alternativa que surgiu em Uhum, diversas situações, assim como as questões de aula, né? exatamente. A própria igreja, né, teve que se reinventar totalmente. A gente no semear com o culto infantil e agora com a escola bíblica online, então tá todo mundo aí num esforço, né, para realmente conseguir dominar a tecnologia e conseguir fazer. Exatamente. E essa sensação
de estar disponível, né, 24 horas, que não é só da questão do chefe, mas da questão dos amigos, da família, do pessoal tentar, né, se conectar com a gente aí, isso acaba gerando também uma situação com a qual a gente não convivia e que vai tumultuando, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, né? Então, a outra pergunta é sobre se a sua profissão, né, a sua esposa, filhos, o esposo, né, familiares, se eles geram demandas maiores do que o seu tempo disponível. Então, acho que é dentro disso que nós estamos conversando, né? Que vai se gerando tantas reuniões, tantas atividades, né, que hoje, por exemplo, as pessoas estão começando a fazer, as pessoas que querem se divulgar pela internet estão começando a ter que escolher horários alternativos. Os horários mais comuns, né, 7, esse horário que nós estamos usando, 7, 8, 9 horas, 10, o número de pessoas fazendo apresentações, e às vezes com assuntos bastante interessantes, né, assuntos que a gente até gostaria de estar acompanhando, mas são várias lives, várias informações ao mesmo tempo, então a gente está tendo essa enxurrada de informação simultânea, né? Então isso também causa, né, um certo estresse, um certo desconforto na forma como a gente começa a tratar o nosso tempo, né? Com certeza. É verdade. A gente quer muita coisa boa. Ontem mesmo eu participei, eu tive 3 reuniões à tarde do trabalho, aí eu tive discipulado, aí depois eu não queria perder o Conexão Fonte, e depois eu também não queria perder às 9 da noite uma live sobre hábitos de leitura. Então Uhum, foi o dia inteiro. Foi assim. Então acaba sobrecarregando mesmo, né? com certeza. Bom, e se a gente pensasse o seguinte, se a gente pudesse adicionar algumas horas ao nosso dia, né, para acomodar as atividades atuais que a gente tem, né? Qual a opção que você escolheria aí? Que o dia tivesse 26 horas, 30 horas, 32 horas ou uma outra opção? Escolham aí. Pode, pode clicar lá no chat. A Kátia comentou aqui, né? Muitas vezes nós somos rotulados como chatos porque não ter tempo disponível, né? Você não tem um tempinho para falar comigo, né? É verdade, e tem essa cobrança também. E aí, gente, quantas horas, se você pudesse aumentar o número de horas do seu dia, para quantas horas seria? Clientes do Banco Itaú com 30 horas? O Simão colocou. A Kátia queria diminuir. A opção dela aí seria ter menos horas por dia. Ela assim falou que é 24 horas mesmo, né? Bom, a gente está só fazendo realmente o exercício, né? A gente não vai mudar, mas por que a gente está pensando nisso? Na verdade, a gente verifica que se mais horas nós tivéssemos durante o dia, mais tarefas nós acabaríamos tentando acomodar, né, nessa nova condição, né, e continuaria faltando tempo, né, para a gente cumprir tudo que aparece. Ou seja, ter mais horas no dia certamente não resolveria o nosso problema, né? Nós acabaríamos, então, ocupando esse horário, não é? Então, não seria a solução. Então, para a gente definir aí, se você fosse fazer uma listinha aí, quais são as suas tarefas mais urgentes? Né? Eu coloquei aí 5, se você quiser colocar 3, quiser colocar 2, mas faça uma listinha aí, quais são as suas tarefas mais urgentes, pensando talvez para amanhã, ou se você quiser colocar de uma forma genérica, né? Faça a sua tabelinha. Você não precisa mostrar para mim, para a gente, não, mas para você fazer esse exercício. Quais são as suas tarefas mais urgentes hoje?
Ok. Se você fez a sua listinha aí, eu gostaria agora que você pensasse o seguinte: e quais são as suas tarefas mais importantes? Você listou as mais urgentes, né? Você conseguiu listar aí pelo menos 4, né? Coloca um ok ali no chat ali para eu saber que você conseguiu fazer a sua lista aí de importantes e urgentes. Ok. Kátia já conseguiu. Mais alguém? Ok. Imaculada. Mesmo nome da minha avó. Minha avó também era Imaculada. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, porque nós só temos 1 hora. Há alguns anos, no começo do século passado, né, um ex-presidente americano, né, o Dwight Eisenhower, ele cunhou a seguinte frase, né? Eu tenho 2 tipos de problemas: os urgentes e os importantes. Os urgentes não são importantes e os importantes nunca são urgentes. O que o Eisenhower estava querendo dizer com essa frase? Ele estava querendo dizer que aquilo que acaba sendo urgente, né, que está me imprimindo, me empurrando, né, geralmente não é algo que é importante, mas é urgente, eu preciso fazer. Né? E as coisas que efetivamente são importantes, eu não tomo elas como urgentes, então elas ficam sendo adiadas. Né? Então, se é um presidente americano, né, estava falando isso, e ele tinha muita coisa para fazer. Né? Então, ele vai propor uma forma da gente tratar a questão da urgência e da importância. Né? Então, se a gente for avaliar essa questão do urgente e do importante, a gente pode dizer que urgente, de uma maneira simples, são aquelas atividades que nós consideramos, né, urgentes, que exigem a nossa atenção imediata. Então, atividades urgentes são aquelas que nós consideramos que requer a nossa ação imediata, por isso é urgente. Tem que fazer agora, não vou poder fazer depois. Não é? E é muito comum a urgência acontecer, né? Porque ela vai exercer uma pressão e vai deixar a gente mais estressado, né? Por ser algo indispensável, né? Na maioria das vezes está ligado a alguma coisa que era importante e que o prazo esgotou e ela se tornou urgente. Né? Alguma coisa que eu tenho um prazo curto de execução e que não foi feito num tempo hábil, não foi feito antes. Acabou virando urgente. Né? O importante é aquilo que também tem prazo para ser concluído, porém, é tratado de forma adequada, ou seja, é planejado, é agendado e, consequentemente, vai caminhar na direção da execução. Uma vez que eu planejei e agendei, eu vou ter mais facilidade, ou seja, eu tomei aquela atividade como algo realmente sendo importante, por isso eu me planejei para ela. Né? Então, o que geralmente faz com que uma questão importante se torne urgente? Normalmente é o prazo. Normalmente é quando eu não faço aquilo que era importante no prazo que deveria ser feito, ele acaba se tornando algo urgente. Né? A gente vai tratar com as questões também que são as questões inesperadas, tá? A gente está, por enquanto, só tratando das questões que estão dentro de uma atividade que a gente sabe, que a gente conhece, ok? Então, como é que eu vou priorizar, então? Priorizar as atividades que são importantes, ao fazer isso, eu vou evitar que elas se tornem urgentes. Então, se eu sei que algo é importante e eu trato com a devida importância, eu vou evitar que ela se torne urgente. E aí eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as coisas secundárias logo a seguir. Ponha as coisas secundárias em primeiro lugar e perderemos ambas. Né? Então, o que o C.S. Lewis está dizendo? Tem um Szinho a mais aqui. Ele está dizendo que se eu colocar as coisas importantes em primeiro lugar,
Na sequência, eu terei as coisas secundárias, automaticamente. Agora, se eu não fizer isso, ou seja, se eu, ao invés de colocar as coisas primárias, né, em primeiro lugar, colocar as secundárias, eu vou acabar perdendo as duas, porque as primeiras eu não vou conseguir fazer e as segundas vão ficar mal feitas, né? Então, um fator chave aí é a gente conseguir priorizar, né? Ou seja, Edilson, o que é a primeira e o que é secundário? O que é primário e o que é secundário? Né? E o que é terciário? Quer dizer, quais são as coisas mais importantes, efetivamente, e quais são as coisas que eu posso adiar, eu posso me planejar para deixar isso um pouco mais para frente, né? Então, deixa eu voltar a minha tela aqui. Ok. Voltou, né? Então, como saber quais são as coisas primeiras, né? Vamos lá. Bom, para eu entender o que é importante realmente na minha vida, eu tenho que ter alguma base de análise, alguma forma de fazer essa priorização, né? Quais que são as coisas importantes, né, que estão ligadas à nossa vida? Então, são aquilo que está ligado à nossa missão, aquilo que nós viemos aqui para fazer, né, que Deus nos dá, a nossa visão, como é que nós enxergamos, né, as coisas, e aos nossos valores. Esses são os 3 filtros que nós vamos utilizar para identificar o que tem mais importância na nossa vida, o que é mais importante, não é? Então, coisas importantes. Missão, visão e valores de um cristão tem o seu foco na glória do Pai. Então, a minha missão, minha visão e meus valores têm que estar focados em glorificar Deus, né? Como Paulo diz lá na primeira carta à igreja de Corinto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o valor básico, né, a premissa básica da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores, é que isso seja para a glória de Deus. Agora, esse é o início do processo, quer dizer, nós temos que começar certo, né? Não é só entender isso que vai fazer a gente conseguir distinguir os importantes do urgente e mudar, né, essa sequência, né? Então, como é que nós definimos a nossa missão com base na vontade de Deus? Porque a gente, pegando o caso da Cris, né, a Cristiane falou agora há pouco, ela está dando aula, né? Então, a forma dela dar aula deve glorificar Deus, né? A forma como eu vou me relacionar com o meu chefe, que está me cobrando toda hora lá, deve glorificar Deus. Então, o princípio de tudo que a gente fizer deve ser a glória de Deus. E aí, nós vamos olhar para isso, né? E olhar, então, para a nossa visão da nossa agenda. Como é que Deus olha para a minha agenda, para o tempo que eu tenho disponível? Né? Como é que eu estou conseguindo separar isso? Eu estou conseguindo colocar as coisas importantes primeiro, né? Quais os valores do reino que nós devemos seguir para definir as prioridades na nossa vida? Então, vamos desenvolver um pouco mais isso, né? Lá em Efésios, lembra do texto? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, parece que Paulo estava vendo o que nós estamos convivendo aqui, né? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu queria destacar para vocês a palavra oportunidade, né? Que no grego aí é a palavra kairos. E é interessante que, né, o significado no grego da palavra kairos é momento certo, momento supremo ou momento oportuno. Então, no Novo Testamento, quando você tem a palavra kairos aí, ela está falando do significado do propósito que Deus dá para esse tempo, né? O momento em que Deus age, quer dizer, o kairos é o momento oportuno em que Deus está agindo. Então, quando ele fala, aproveite cada kairos, né? Ou seja, aproveite cada oportunidade que Deus dá para você. Então, nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente, onde a palavra de Deus está dizendo, olha, aproveita essa oportunidade. Aproveita esse tempo que você está vivendo agora para reaprender, para repensar, para rever os teus valores e as tuas prioridades, né? Para deixar em primeiro lugar aquilo que é importante, né? E deixar realmente em segundo lugar
aquilo que não é tão importante. Então, para que a gente consiga classificar o importante, o urgente, né? Aquilo que é normal nas suas atividades, né? É preciso que seja claro primeiro qual que é a nossa missão nesse mundo. De que forma eu estou glorificando a Deus com aquilo que eu vou fazer. Segundo, com base em que valores você está definindo as suas prioridades? Quais são os principais valores? Né? O valor da família, do relacionamento, do amor, né? Da caridade. Então, quando nós olhamos para a mensagem que a sociedade nos passa, que o mundo nos passa, né? O secular aí, se você quer ter sucesso e atingir os seus objetivos, trabalhe mais que os outros, dedique 110% aos seus sonhos e não deixe que distrações desviem você de suas metas. Então, existe uma grande verdade por trás dessa frase, mas existe um grande risco também. Por quê? Porque ela está dizendo que você vai abrir mão de outras coisas focado nas suas metas. Nesse sentido, eu vejo positivo, porque a gente tem que fazer escolhas para atingir as nossas metas. O grande risco está onde está a nossa meta. Que meta nós estamos querendo atingir? A quem nós estamos querendo dar valor, né? E o que é sucesso para nós. De que forma nós vamos atingir e alcançar sucesso, né? Por quê? Porque você vai ver na internet, por exemplo, métodos mágicos aí de alcançar o sucesso, né? 4 dicas para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. É bastante genérico, né? 18 atitudes para ter sucesso nos negócios, 10 dicas para ter sucesso em sua vida profissional, 8 segredos para alcançar o sucesso, e assim vai. Você vai encontrar várias regras, várias fórmulas mágicas aí, né? Agora, o que a palavra de Deus vai nos falar sobre isso? A sociedade nos pressiona para buscar o sucesso, o nosso coração deseja o sucesso, né? Mas que tipo de sucesso nós estamos falando? Porque na busca por atender às solicitações do meio onde nós estamos, né? E de nós mesmos, muitas vezes, o nosso coração, a gente se envolve com muitas atividades. E a gente vai ver exemplos disso, né, na palavra de Deus. Então, que tarefas inacabadas são motivo de grande preocupação para mim neste momento? Então, quando nós estamos fazendo uma tarefa, é comum vir à nossa mente outras tarefas que estão inacabadas. E aí vem aquela pressão, poxa, mas eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Então, isso acaba, inclusive, baixando a nossa eficiência, né, nosso desempenho. Quais os meus principais objetivos para os próximos 6 meses? Pensando em 2 ou 3, né? Então, alguém falou para mim, meu principal objetivo é poder sair de casa. Então, a gente tem que ver aquilo que compete a gente, que está dentro da nossa ação, e aquilo que não está, né? Tem coisas que não competem a gente não sabe com que velocidade a gente vai ter aí uma diminuição, né? A chegada das vacinas, enfim, métodos preventivos, que a gente já tem visto alguns aí, né? Mas o que depende de você, né? Que porção do meu tempo semanal eu posso reservar para rever minhas atividades e minhas prioridades? Isso é fundamental. Qualquer pessoa que você for conversar, que conheça um pouco sobre desempenho, sobre performance, né? Ela vai falar para você que uma revisão frequente de como está a tua evolução, em que direção você está caminhando, é fundamental para você ter melhores resultados, né? Em qualquer área que você esteja trabalhando ou querendo melhorar. Então, seja na nossa gestão do tempo, seja na nossa priorização das tarefas, ter momentos para parar e refletir, e rever, né? Em que direção nós estamos indo e como nós estamos indo, que é o que a gente chama de afiar o machado, né? Então, é muito mais eficiente eu parar de vez em quando para afiar o machado do que ficar tentando continuar cortando as árvores com um machado que já está sem corte, né? Esforço muito maior, o resultado muito menor. Muito bem. A marca de um cristão, né? Deus deseja que a moderação seja uma característica marcante de cada crente visível. Quando pensarem em você, quer seja reservado ou extrovertido, verão alguém equilibrado que sabe separar as coisas, que analisa as coisas com sabedoria. Então, nós vamos ver lá em Provérbios, né?
Salomão nos orientando, se tem uma coisa que nós temos que buscar, é a sabedoria. Buscar com todo o coração, com todos os recursos que nós tivermos, é alcançar a sabedoria. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aí, vamos olhar então para o exemplo de Jesus. Né? Pensar que Jesus tinha um tempo extremamente curto para realizar toda a obra que ele tinha para fazer aqui na Terra. Olhando para o que Jesus fez nos 3 anos do ministério, aproximadamente, né, nos 3 anos de ministério dele aqui na Terra, é uma produção incrível. Né? Como é que Jesus conseguiu isso? Sim, ele era Deus, mas aqui na Terra ele era 100% homem, né? 100% Deus, 100% homem. Ele tinha que estar, de certa forma, limitado aos fatores. Ele se impôs as limitações para viver aqui como homem, como nós, né? Jesus cumpriu a sua missão, então, estabelecendo 3 bases para a tomada de decisão e priorização do que ele ia fazer e do que ele não iria fazer. Como a gente falou, sempre fazer uma escolha acaba determinando que a gente está deixando de fazer outras coisas. Jesus conseguiu cumprir a sua missão partindo basicamente de 3 pilares: clareza dos seus objetivos, priorização das suas tarefas e dependência do Espírito Santo. Como é que a gente pode ver isso, né, em alguns exemplos da vida de Jesus? Né? Lá em Lucas, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, para Jesus, estava muito claro qual era a sua missão. O que o Espírito de Deus tinha colocado sobre ele e o que ele deveria fazer no tempo que ele estava aqui. Né? Então, pregar boas novas aos pobres, né, as boas notícias, né? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e aí nós, né, estávamos presos, escravizados pelo pecado, então ele veio trazer essa libertação. A recuperação de vista aos cegos, e aí você tem tanto a cura física, como principalmente a cura espiritual, daqueles que não conseguiam enxergar qual era a vontade de Deus ali, dar visão aos cegos, e libertar os oprimidos pelo pecado, e proclamar o ano da graça do Senhor. Dizer, olha, é chegado o reino de Deus. Então, Jesus tinha muito claro a sua visão, a sua missão, qual eram os seus objetivos. E isso facilitava a tomada de decisão dele. Né? Jesus teve uma vida de serviço e uma morte em sacrifício. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Estava muito claro, né, a visão de Jesus de que ele veio como servo. Ele estava aqui para servir, né, aos seus e ensinar-nos a sermos servos. Né? Eu gosto muito da frase do pastor Davi Cox, que ele diz, né, que o servo que não serve, não serve. Né? Então, para a gente servir para alguma coisa, nós temos que ser servos que servem. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Ok, deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo vocês, por isso que eu estou perdido aqui, Oswaldo. Deixa eu ver aqui. Tá normal aí? Okay. Para mim está normal. Deixa eu só voltar então na minha tela. Ah, ok, voltei. Para mim está. Perdão. O meu computador adquiriu vontade própria aqui. Vamos lá. Ok? Então, para priorizar as nossas tarefas, né? Jesus sabia então que o seu tempo era curto, ele precisava fazer um bom uso do tempo que ele dispunha aqui na Terra. Então, ele sabia que havia uma hora adequada para fazer cada tarefa. Então, se a gente for acompanhar uma das situações, né, de priorização de tarefas, né, onde Jesus definia, através da orientação do Espírito Santo, o que era importante e o que era urgente. Baseado, então, nos valores do reino, né, que guiavam a sua missão,
para cumprir quais eram os seus objetivos de vida. Então, vamos ver um dia na vida de Jesus, né? Se nós pegarmos lá no Evangelho de Marcos, né? Já no capítulo 1, né? Entre os versículos 21 a 39, Jesus estava em Nazaré quando ele fez essa declaração, falando qual era a missão dele. Ele leu o livro de Isaías na sinagoga e as pessoas ali em Nazaré, então, se revoltam e querem lançá-lo de um precipício. Essa foto que vocês estão vendo aí é onde tradicionalmente se acredita que é desse ponto aí, que depois daquela muretinha ali é um precipício, e O Edilson, desculpe, o que você está apresentando para nós aqui, pelo menos para mim, não está aparecendo nada. Então, vamos lá. Não, para mim, pelo menos, não. Não sei se para os demais. Vamos voltar aqui, ó. Obrigado. Muito grato por você avisar que não estava aparecendo. Retornou? Agora está normal, okay, Edilson. Muito obrigado. Então, vocês estão vendo aí essa imagem aí, que é uma foto de um local que, tradicionalmente, se acredita que é o local em Nazaré, onde as pessoas queriam lançar Jesus. Né? E ele aí sai pelo meio do povo, né? De uma forma milagrosa, ele passa pelo meio da multidão e vai embora. Né? Então, assim, Jesus começa esse dia aí lá em Nazaré, e o que acontece? Ele vai se deslocar de Nazaré para Cafarnaum. São 44 quilômetros. São quase 10 horas de caminhada, dependendo do caminho que ele fez. Né? Então, às vezes nós, hoje, né, com a facilidade que nós temos até dos recursos eletrônicos, né, de economizar tempo, né, era algo que ele tinha que tratar com essa questão lá. Para poder fazer a missão que ele tinha que fazer, ele tinha que se planejar, porque realmente ele tinha que se deslocar bastante e a pé. Né? Então, requer todo um planejamento e essa visão, né, do que ele iria fazer. No sábado, Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum, essas ruínas, né, é onde se acredita que era a sinagoga de Cafarnaum, né, é aí provavelmente onde Jesus esteve, né, falando. E Jesus primeiro prega na sinagoga com autoridade e surpreende o povo. No mesmo dia, ele expulsa o demônio de um homem. Depois ele vai para a casa de André e Simão Pedro, onde ele cura a sogra de Pedro, que estava acamada com febre alta. Depois, no final do dia, ele cura todos que lhe foram trazidos, com diferentes doenças, impondo as mãos em cada um. Então, Jesus estava ali cumprindo, levando as boas novas, fazendo qual era a sua missão. No dia seguinte, quando os discípulos vão procurá-lo, né, eles não encontram, porque Jesus, de madrugada, ainda estando escuro, ele saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Ele sabia que ele precisava de tempo para estar na comunhão com o Senhor, para fazer a sua missão, para cumprir a sua missão. E aí, quando finalmente os discípulos o encontram, né, e questionam a ele o que ele vai fazer, porque havia uma multidão que já estava procurando Jesus lá em Cafarnaum, na casa de André, e já não encontraram Jesus lá. Né? Então, quando eles encontram Jesus, Jesus disse, olha, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, os discípulos estavam procurando, olha, o senhor curou tanta gente ontem, tem muito mais gente para curar hoje. E eu falei, então, mas aí ali eles já ouviram a palavra, eles já sabem que o reino já está aqui. Eu tenho que ir para outros lugares para pregar. A minha missão não é me tornar famoso. Né? A minha missão também não é curar todos aqueles que estão enfermos. Né? Ele curou a muitos, mas ele não curou a todos. Né? Porque a missão dele envolvia a cura, mas era principalmente levar a mensagem do evangelho da salvação e da cura do pecado. Né? Jesus definiu a sua prioridade com base na orientação do Espírito Santo, né? Que era pregar a palavra. A escolha entre duas tarefas importantes é mais dolorosa. Então, ao dizer sim para a sua missão, ele disse não a muitos que ficaram em Cafarnaum.
Então, essa escolha para nós sempre vai ser um dilema, né? E ela é muito importante, ela é necessária, né? Eu não consigo fazer tudo, então eu tenho que escolher. Fazer escolhas para definir entre o urgente e o importante. Jesus escolheu com base em sua missão e visão quais eram os seus compromissos, resistindo ao urgente para fazer o importante. Jesus sai dali e vai para Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E aí nós vamos ver uma segunda situação da escolha entre o importante e o urgente. Quando Marta cobra a Jesus por que Maria não estava ajudando nas tarefas que ela estava fazendo, que eram tarefas urgentes, porque dali a pouco o pessoal estaria com fome, as pessoas queriam comer, mas Jesus mostrou que Maria tinha escolhido a parte boa e que essa não seria tirada dela. Ela escolheu aquilo que era importante, não o que era urgente. Então, Jesus vai mostrar a Marta que essa escolha entre o importante e o urgente, ela é estratégica para a nossa vida. E a escolha certa, né, faz toda a diferença no nosso resultado, focando naquilo que Deus pede de nós. E aí Jesus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque quando a gente faz escolhas, vem um peso. Né? E se nós estamos pedindo a Deus, né, para nos dar sabedoria para fazer as escolhas certas, é Ele que vai nos dar paz com relação àquilo que nós estamos dizendo não. Nós estamos dizendo sim para algumas tarefas e não para outras. Né? E aí, Paulo nos diz que a própria paz de Deus, que excede o nosso entendimento, é que vai guardar o nosso coração e a nossa mente nesses momentos e nessas situações. Então, pensando em clareza da definição dos nossos objetivos, eu gostaria que você pensasse um pouco aí, tomasse nota, né? Qual que é o principal objetivo seu hoje como esposo ou como esposa? Como pai ou como mãe? Como filho hoje, às vezes cuidando do seu pai ou da sua mãe, né? Como profissional e como parte do corpo de Cristo. Quais são os seus principais objetivos hoje de vida? Se nós não tivermos clareza nessa definição dos objetivos, isso dificulta a nossa escolha para distinguir entre o importante e o urgente. Então, a priorização faz a gente voltar à frase do C.S. Lewis, né? Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas coisas logo a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e nós perderemos ambas. Importância da escolha. Né? Em nosso planejamento de atividades, para cumprir a missão que o Senhor nos tem dado, é fundamental a dependência do Espírito Santo de Deus para nos guiar nesse estabelecimento de prioridades. Nossa missão precisa estar bem descrita. Porque nós vamos ter que abrir mão de coisas que não vai ser possível fazer. Nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Aliás, quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada ou fazendo mal feito tudo, né? E o salmista nos diz, né, que o Senhor olha para nós e diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, nós temos do Senhor a promessa que Ele vai estar cuidando de nós para nos dar discernimento e capacidade de definir entre o importante e o urgente na nossa vida. Então, nós temos mais 10 minutos e eu queria usar esse tempo agora para a gente tratar sobre algumas coisas práticas, né? A hora que eu começo a listar todas as coisas que eu tenho para fazer, nós vamos cair num diagrama, né? Que é um quadro que nos ajuda a separar o urgente do não urgente e o importante do não importante. Porque no quadro vermelho, onde eu tenho aí coisas que são urgentes e são importantes, né, eu já estou com uma crise. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, nós temos a necessidade de certas coisas que são muito importantes e que não tem tempo mais, estão urgentes. Né? Ou seja, é muito importante hoje você ter algum tipo de profilaxia, algum tipo de tratamento para essa doença.
Né? Isso é muito importante. E é urgente, eu não tenho tempo, as pessoas já estão adoecendo. Então, nós estamos numa situação de crise para ser gerenciado. E assim acontece com outras coisas na nossa vida. Quando eu trato com coisas que são importantes, né, mas não são urgentes, opa, aí eu vou fazer todo o meu planejamento, estabelecer minhas metas, eu consigo me planejar para fazer coisas que são importantes, mas ainda não são urgentes. Se eu não fizer isso, certamente essas coisas que são importantes vão acabar entrando no quadro da urgência e eu vou ter que ficar administrando crise. A gente ouve, às vezes, a expressão do pessoal falar, eu estou igual bombeiro, estou apagando incêndio, né? Só que o bombeiro, na verdade, trabalha 97% do tempo dele em prevenção e não em apagar incêndio. Todo o trabalho que ele vai fazer é de verificar se os prédios têm condições, né, de evitar um incêndio e não combater o incêndio. As coisas não importantes e que são urgentes são as interrupções. Então, eu preciso tratar com elas para que elas não acabem minando todo o meu planejamento. Não é? E as coisas que não são importantes e não são urgentes são as distrações. O que eu vou fazer com cada um desses quadros aí? Bom, então vamos lá. O primeiro, né? O que é importante e urgente? Eu tenho que fazer agora. Então, são situações de crises, uma reunião, né? Que o chefe chamou a gente para uma reunião. Problemas urgentes são os incêndios que acontecem, a gente tem que apagar. E projetos que têm prazos definidos que já estão vencendo, eu tenho que atender. Então, esse é o quadro onde eu tenho que fazer agora. O que é importante e não é urgente, eu preciso decidir quando fazer, eu preciso trabalhar com a minha agenda. Então, é onde eu vou ter o quadro onde eu vou estar fazendo a prevenção, preparação, planejamento, estratégias, os relacionamentos, treinamento, recreação. Isso vai entrar nesse quadro, né? Que é importante e não urgente. Eu vou decidir quando fazer. O que é urgente e não é importante, eu vou procurar trabalhar com a função delegar. Para quem que eu posso passar? Por exemplo, uma interrupção, um telefonema. Eu posso pedir para alguém atender o telefonema, atender o recado, né, anotar o recado. Algumas reuniões realmente não são importantes. Eu posso pedir para alguém ir no meu lugar, não é? Ou eu posso pedir para alguém participar, ou eu posso dizer que eu não vou participar daquela reunião. Né? Tarefas delegáveis, tarefas importantes para os outros. Então, às vezes, é a questão da delegação, é justamente colocar outras pessoas para elas aprenderem, né, e poderem ser suporte. E o que eu tenho que eliminar, né, das minhas tarefas? O que não é importante, não é urgente. Fofoca, conversas triviais, tarefas agradáveis, aquelas que eu fico gastando mais tempo, né, do que precisaria mesmo. E-mails engraçados, né, perda de tempo, a gente recebe o WhatsApp hoje o tempo todo. Né? Então, elimine, né? E eu diria aqui também hoje muito tipo de notícias, né? Que não são importantes e não são urgentes. Se eu não tiver aquela informação, não vai mudar nada na minha vida. Né? Eu fiquei impressionado quando fiquei sabendo do terremoto lá no México, né? Foi semana passada. Só que eu só fiquei sabendo 2 dias depois, gente. Quando alguém me mandou alguma informação lá, eu falei, é mesmo? Teve um terremoto lá? Porque não saber do terremoto não me ajudava em nada, e não mudou em nada meu planejamento, meu dia. Então, não me fez falta nenhuma. Agora, por curiosidade, eu fiquei sabendo, né? O que aconteceu. Ok? Então, participar, reagir, esquecer, delegar, né? São tarefas que eu tenho que utilizar para cuidar disso. Então, que ações práticas nós podemos fazer para estar tratando evitando essa tirania da urgência na nossa vida? Bom, primeiro ter escrito, né, num caderno, num lugar, num arquivo, qual a minha missão, quais são a minha visão de vida e quais são os meus valores. Isso vai me ajudar a tomar decisões. Qual aspecto do reino é mais significativo para você hoje? A gente colocou lá os teus papéis no reino, qual que é o aspecto mais significativo para você? Com qual dos eventos ocorridos em Cafarnaum você mais se identifica? Você está oprimido ali pelo urgente ou você está conseguindo focar no importante, separando tempo para aquilo que é importante para a sua vida pessoal, sua vida espiritual? Alguma vez você já se viu no papel de Marta ou de Maria? Eu me lembro especificamente de um acampamento de jovens, né, acampamento da época da ABU, né, da Aliança Bíblica Universitária, lá em Itajubá.
em que eu estava envolvido com a liderança e com toda a organização do evento. Nós tínhamos mais ou menos uns 40, 50 jovens reunidos lá numa escola, e nós tínhamos que organizar café da manhã, almoço, toda a infraestrutura, enfim, cuidar de tudo. E eu acabei fazendo o papel de Marta. Eu me envolvi tanto com toda a organização que eu perdi a grande maioria das palestras. Então, foi de muito pouca valia de crescimento para mim aquele encontro, né? Porque eu foquei muito no urgente e acabei deixando um pouco de lado o que era importante, né? Então, foi uma lição, né, que eu aprendi já naquela época. Tempo para autoanálise diária. Separe um tempo diário para entender o que está acontecendo. Né? Diz que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Então, um tempo diário, pelo menos, se possível, não, um tempo mais longo no fim de semana, para avaliar a semana, avaliar os dias, como é que foi. Tenha um momento silencioso para avaliar se as suas ações estão em direção ao seu objetivo ou à sua missão, porque facilmente a gente se desvia. É muito fácil. E priorizar ações de acordo com os valores do reino e sobre a orientação do Espírito Santo. Sempre pedindo ao Senhor que esteja nos dando sabedoria para fazer as escolhas certas. Ok? Eu quero abrir para vocês, nós temos mais 3 minutos. Comentários, perguntas. Um só de cada vez, para a gente não ter tumulto, né? Se você quiser escrever no chat também. Muito bom, Edilson. Tem que parar para pensar, refletir mais sobre isso. O importante mesmo é o foco, né? É a gente manter o foco, porque facilmente a gente se desvia, né? Como você mesmo falou, é muito fácil a gente se distrair, né? Então, Verdade. Se você tem realmente os teus valores, a tua missão e tudo mais, achei muito legal isso. Então, aí você consegue realmente focar mais, né? E tem que ser realmente muito disciplinado, porque senão a gente realmente tudo acaba virando urgente. É verdade. E acaba virando estilo de vida. Uhum. Eu acho que é um termômetro para a nossa vida, né? Quando você percebe que as coisas, você só está fazendo as coisas urgentes, uma depois da outra, é porque você perdeu aí um pouco o time, né? Perdeu o foco, né? E as coisas agora estão te empurrando. É um momento para parar, repensar, rever, montar esse quadrinho aí do urgente e do importante, né? E repensar o que está acontecendo, porque a gente já entrou num automático aí, e aí a gente nem vê os dias passarem, né? Edilson, muito legal aí as suas colocações, essa matriz aí é muito completa, me lembrou aí de 1900, antigamente, quando comecei a trabalhar lá com a matriz dos estilos de vida, né? Mas é realmente isso aí, a gente se deixa levar pelas coisas e não dá as prioridades aí, não as considera como deveria. Muito bom aí as suas colocações, tá? Amém, que bom, que bom. Gente, nós estamos aí em cima do horário, das 8 horas, se ainda dá tempo, se alguém quiser fazer mais algum comentário, né? Só queria te perguntar se você vai disponibilizar o PowerPoint. Sim, eu vou enviar para o Oswaldo, o pessoal vai estar liberando na própria internet aí, o material vai estar disponível para vocês, viu? Tá, Edilson, como isso pode demorar até o André conseguir disponibilizar, sim. Se alguém quiser entrar em contato direto com você, para você encaminhar, perfeito, mais rápido, tá bom? Isso. Caso alguém não tenha aí, eu vou colocar no chat aqui o meu número do WhatsApp também. Aí, tá fácil vocês entrarem em contato e eu mando, aí vou mandar como PDF que fica menor o arquivo, tá bom? Meus queridos, Deus abençoe, obrigado por estarem juntos conosco aí,
Que Deus abençoe a vida de vocês, todas as atividades que vocês têm para fazer, que Deus esteja abençoando a cada dia.